Voltamos. Tivemos um problema técnico. Ou seja, toda vez que eu vou monitorar aqui para compartilhar a live, eu caio. Então é complicado. E hoje vamos então recomeçar a nossa live. Lei do autocuidado e do impacto positivo. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco ao vivo. Quem vai assistir a live depois, muito obrigada. Essas leis fazem parte da nossa série. Seja o protagonista da sua vida. E hoje nós finalizamos com a lei do impacto e a lei do autocuidado. E isso que a Andréia Lima, a Jocasta está aqui. Eu vou já te mandar a solicitação, Jocasta, para a gente já começar. Eu já quero cumprimentar todos vocês que estão chegando e que vão chegar, porque a nossa live vai ficar gravada. Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui. Você não conseguiu compartilhar? Não consegui. Eu acho que teve uma atualização no Instagram. Porque antes você para compartilhar, já ia para o grupo, já aparecia o link, você copiava, era rapidez. Agora aparece só as pessoas do Instagram para você compartilhar. Não tem a opção nem de copiar link. O meu deu a opção do WhatsApp, mas quando eu fui, eu caí. Pois é, Rosângela, não tô entendendo. O meu atualizou. Faz o restart, né? Liga o seu outro telefone, desliga, volta com ele. Coloquei os dois, Já. tanto um como no outro, eu tentei nos dois e não consegui. Entrei nas duas contas para ver o que tinha acontecido. Eu não consegui compartilhar. Nossa, que coisa. Porque a gente tinha que passar para os grupos, mas está tudo bem. O importante é que nós estamos aqui e nós vamos dar início à nossa live hoje. Semana passada, nós falamos sobre a superação, a lei da superação e da comunicação autêntica. Quem quiser fazer este segmento, esses estudos que nós proporcionamos aqui, e ficaram muito legais os estudos, que é o Seja Protagonista da Sua Vida, vão lá nas nossas lives que estão gravadas. Jocasta, eu gostaria que você desse início aí na live e começar a conversar com o pessoal, agradecer, que eu vou lá pedir o David, que ele está fazendo muito barulho. Tá? Eu vou desligar meu microfone aqui, deixa eu ver se eu encontro. Deu certo. Meninas, falar sobre autocuidado, para mim, é muito importante, né? Nós que já passamos por algumas coisas bem difíceis na nossa vida, a gente sabe a importância do autocuidado. Muitas vezes, pela nossa rotina, a gente acaba descuidando da gente. Comendo coisas que são preparadas rápidas, não dormindo direito, não dormindo adequadamente e não cuidando da nossa saúde mental. Muitas das pessoas antes, né, sempre falavam a importância de cuidar da sua saúde mental. E após a pandemia, a gente conseguiu ver a diferença que as pessoas tiveram, né, quando tiveram contato com a própria realidade. No início, as pessoas, antes da pandemia, as pessoas podiam, né, se refugiar no trabalho e tal. Mas quando foram obrigados a ficar em casa, eles começaram a ter vários problemas. E depois disso, muitas das pessoas falaram muito sobre ansiedade e depressão. Foi aonde mais deu casos sobre ansiedade e depressão. Mas foi só por conta disso? Não. Os nossos problemas emocionais é uma cultivação. Sempre vai ser um acúmulo de emoções não resolvidas. Quando a gente passa despercebido pela vida, pela rotina, por tantas coisas que a gente tem para fazer, a gente vai sentir o peso ali na frente.
As nossas emoções mal resolvidas vão somatizar no nosso corpo. E aí vem. Muitas vezes a gente vai procurar ajuda, não é isso, Rosângela? Somente quando a gente está em crise. Mas dificilmente, quando a gente está em crise, a gente vai conseguir receber uma ajuda adequada. O nosso cérebro está muito acelerado. A gente está em medo constante. Eu já peguei um caso grave, onde a pessoa mandava mensagem para mim muitas vezes ao dia. E principalmente na madrugada. Porque a dor realmente é muito grande. E eles querem um socorro ali imediato. A questão do autocuidado é justamente de prevenção. Todo dia você vai fazer um pouquinho por você. Trazer para você essa questão do autocuidado. Porque o autocuidado não é só a mente. É a alimentação, a espiritualidade e algumas outras áreas da sua vida que você precisa estar em equilíbrio. Uma dessas áreas começam a desequilibrar, você já fica descontrolado, descompensado. E daí você tem que ter algumas técnicas para você se reequilibrar. Uma caminhada, uma desintoxicação no intestino, como a Rosângela muito ensina, uma meditação guiada. E tudo isso vai fazendo com que você volte para o seu eixo. O autocuidado não é para ser somente quando você acha que já está no seu limite, não. Precisa ser todo dia. E é interessante, né, Rosângela, que muitos dos meus clientes falavam para mim que achavam que terapia era só para doido. Quando eles começam a fazer terapia e eles começam a sentir o impacto disso na vida, por que que eu não vi antes? Por que que eu não vi? Muitas vezes é porque eu não era o tempo certo. Mas cuidar da nossa mente, quanto mais rápido antes, melhor é, porque você vai entrar para a terapia justamente quando você não está tão desequilibrado. E vai ajudar muito você a se organizar. Mas geralmente as pessoas esperam o último segundo, já ali a base da crise toda, para poder procurar a terapia. Não é isso, Rosângela? E eu entro agora para dar mais enfoque na parte de alimentação. Quando você está com seus intestinos, os intestinos estão sobrecarregados, estão pesados de toxinas, e também nós vamos falar aí de todo o processo digestivo, de toda essa cadeia digestiva, que já começa pela boca. A digestão começa pela boca porque você tem enzimas, e aí você começa a mastigar, lembrando que o seu estômago não tem dentes, você tem que fazer uma mastigação bem saudável, com muita calma, sem engolir, que o seu estômago ele não tem dentes, ele não vai mastigar comida para você. Ele vai jogar aquilo ali com ácido, vai ter o ácido, que é o ácido digestivo, mas joga ali para os seus intestinos, vai passar pelo esôfago, nesse processo todo, intestino delgado, até chegar no intestino grosso. Então, assim, quando a pessoa está ansiosa, ou ela come muito, ou ela come menos, ou ela come pouco. Depende de cada um. Então, esse processo, essa lei do autocuidado é muito importante, porque você tem que visualizar o que, que você quer. O que, que eu quero na minha alimentação hoje? Tá, vai chegar um dia que você quer comer um macarrão, tá tudo bem. Tô com vontade de comer uma pasta, tô com vontade de comer um arroz, tá tudo bem. Mas aí, se você faz essa alimentação diária, ali, consecutiva, você vai bloquear as passagens, o fluxo energético do seu organismo, porque não há compensação, não há energia, porque não há digestão. O fígado, ele começa a inflamar gorduras, os rins, os filtros, os órgãos de filtração começam a ficar impactados. E já foi provado cientificamente que a má digestão, o fígado, ele está ligado diretamente com a depressão. É
é aquele grande ditado, é aquela que o pessoal acha que é piada. Ah, o fulano está enfesado. Sim, ele está cheio de fezes. E aí, essa petrificação das fezes, que as fezes ficam duras, sem fibra, sem água e com muito carboidrato, ela vai pesando e a pessoa começa a dar crise de nervo, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar agressiva e depois ela começa a ficar depressiva. Então, cientificamente está provado que a alimentação é a base do autocuidado, para que para que o seu organismo possa produzir os hormônios. E a gente sempre fala que o alimento cru, a comida crua, as frutas, as verduras, precisam ser ingeridas antes dos carboidratos, antes da proteína, porque elas estão carregadas de enzimas e vão ajudar no processo digestivo. Aí você, na hora que coloca ali os carbos e a proteína, você já vai ter mais enzimas para ajudar na digestão. Nós recomendamos, quanto mais comida crua você comer, melhor. Quanto mais salada e comidas mais líquidas, para você dar um descanso para os intestinos, para os órgãos digestivos, melhor. Lembra que vocês podem fazer esse teste. Quando vocês levantam pela manhã e tomam uma vitamina de fruta, ao invés de comer um pão com queijo e café, você fica mais leve, você fica mais saudável, porque são as enzimas que te deixa também nesse bem-estar. É você não forçar o organismo para produzir enzimas e para ajudar na digestão. Depois de uma feijoada, você fica exausto. Depois de um churrasco, você fica exausto. A Gabriela está aqui, o José Lobo, quem está aqui, o Zilda. Quem está aqui, Ferreira, que não dá para ver o nome? Wilton da Silva? A Cássia deve ver aí. É Wilton da Silva. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o seu bem-estar, o seu equilíbrio emocional, quando você tem esse autocuidado com o corpo. E eu acho chato falar assim, tem que fazer dieta, tem que fazer... Gente, não tem que ficar fazendo dietas malucas. É só reduzir a quantidade e ter mais qualidade na alimentação. Esse é o nosso grande autocuidado. Quando nós escrevemos dias leves de detox, é para que você possa ter dias leves, dias saudáveis, que você pode fazer a desintoxicação, cuidar do seu fígado, cuidar dos intestinos, mas também ter um alimento com sabor, saborear alguma coisa. E na última página, uma das últimas páginas do nosso e-book, nós damos ali a direção de todos os superalimentos que você pode adquirir, como espirulina, ashwagandha. Gente, procurem ashwagandha. Você tomou ashwagandha, ela ajuda, dá uma calmaria. Dá para o seu filho, que é agitado, para o seu marido, que está muito cansado do trabalho. Mas toma tardezinha, mais à noite, antes de dormir. Porque toda vez que eu tomo ashwagandha no meu café da manhã, eu já nem tomo mais. Me dá um sono, um sono. E aí eu tenho que tirar um cochilo. E isso não é nada bom. Então, assim, eu deixo para tomar 6 horas da tarde. Eu, para a minha alimentação, 4 horas. Depois das 4 horas, eu não como mais nada. Porque a natureza ela não dá saltos. Eu vim de uma família de herança italiana. Muito macarrão, muito pão, muito arroz, muita pasta. Pasta que a gente fala que é macarrão. Muito molho de tomate, muito dessas coisas. Então, assim, muita sopa pesada, aquela sopa. Então, você vem com essa hereditariedade intestinal. Você come aquilo. Você pode ver que as pessoas obesas, a família é toda obesa. Porque eles
eles têm a mesma dieta. Não é porque um é doente, mais doente que o outro, não, porque eles seguem a mesma dieta. E uma família de magros e de pessoas que gostam de exercitar, os filhos vão crescer naquele ambiente ali, de uma alimentação mais saudável, de exercício, de cuidar do corpo físico. Nós vemos isso toda hora, dentro da nossa própria casa. Então, assim, tem problemas, outros tipos de problemas, tem, mas o emocional, a gente entrando aí, né, Jocasta, na constelação familiar, o emocional, ele traz, o emocional dos seus ancestrais, ele te acompanha, tanto na alimentação, nesse autocuidado. E nós vamos falar também de você se cuidar na hora de vestir. Vamos falar para os casais, para as mulheres, que vão dormir de camiseta de político, camiseta de futebol. Isso é falta de cuidado com o amor, com o relacionamento sexual, com a vida íntima, com a conexão. O homem não gosta disso. É a mesma coisa um homem que vai para a cama sem tomar banho. Ele chega cansado, estou cansado hoje, e não toma banho. Que não faz a barba, que a mulher gosta da barba bem feita, que não corta o cabelo, que não cuida das unhas, que não cuida dos pés, que não está fazendo uma academia, um exercício. A mulher lá está malhando, está toda bonitona. A gente vê muito isso no Brasil, gente. As mulheres todas bonitas, todas gostosonas, e os caras barrigudos, careca, feio, esquisito, porque não tem cuidado, não existe ninguém feio, existe o mal arrumado, o mal cuidado, a mulher que é mal cuidada, que não se cuida. Nós não estamos falando, nós não estamos aqui dizendo quem é mais bonito, quem é mais... É o autocuidado. Não. Você já viram um rico feio? Fala para mim. Já viu mulher rica? Porque mulher rica, ela se cuida. Ou uma mulher bem de vida, bem tranquila, com a autoestima, não precisa nem ter dinheiro, com a autoestima, ela põe um vestidinho de chito, o cabelo tá arrumado, tá ali com um sapatinho ou com uma sandalinha havaiana bonitinha, tá alimentando, tá fazendo a academia dela. Gente, é isso aí. Porque a simplicidade também é autocuidado. Nós não estamos falando nada de a, a o cuidado exacerbado, exagerado, que é cirurgia plástica, que é mais, como é que eles falam? Essas aplicações aí. Hã? Não, não é só Botox, não, tem um outro nome que eles falam. Lembra aí, gente? Não sei o que lá, facial. Entendeu? Eu fico tão focada em estudar a terapia que a pessoa colocar lábios. Nós estamos vendo pessoas deformadas, que estão exacerbando, estão deformadas. Não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando do autocuidado físico importante, alimentar, o autocuidado mental. Você tem que fazer uma desintoxicação. Você tem que buscar. E eu vou deixar no final da live uma receita, harmonização facial, isso mesmo. Estão deformando os artistas que ficaram deformados, hoje eles estão voltando, estão tentando, né, voltar ao que eles eram antes, pelo menos dar uma melhorada para tirar aquela deformação que eles ficaram. E a gente está vendo que a Domingas entrou aqui. Ei, Domingas, quanto tempo a gente não te vê? Então, você viver com mais energia, com bem-estar. Sabe quando você chega na sua casa, quando você termina de atender um cliente, porque nós, terapeutas, nós ficamos exaustas mentalmente. Você está pegando, você está online, você está pegando toda a carga energética do seu cliente. Entender que a energia cruza, a energia ela vem. Mesmo nós estamos conversando aqui, nós estamos passando energia para vocês e vocês para nós.
A Val entrou aqui. Obrigada, Val. Nós estamos fazendo essa transferência energética. Então, você está com o cliente no celular, você está fazendo uma transferência energética com ele. Você está fazendo a terapia online, essa pessoa que está chorando, essa pessoa que está com crise, ela já vem com toda aquela energia. E você tem que ter o quê? Uma energia mental. E claro que a gente vai estar se relacionando com o divino, com o todo, com o Criador, com Deus, com Jesus. Porque, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar do professor Hélio Couto. Quem não ouviu falar dele, procura, porque é um dos maiores cientistas do planeta de física quântica. E aprendem com ele. Porque eu estou aprendendo muito, muito. Eu aprendo muito com ele. A Rosilda também, a Jocasta. Então, sem muitas delongas, o autocuidado é cuidar, como a Jocasta disse, da sua mente, é buscar a ajuda terapêutica, é cuidar do seu corpo, da sua saúde, é cuidar do seu relacionamento. Imagina se eu for dormir todo dia de camiseta de político com meu marido, a criatura já tira o óculos, já não enxerga direito. A criatura já não enxerga direito. Tirou a lente de contato ali, já fica meio embaçado. Imagina se ele vê na frente aqui um político de cara. Não, não vai ser bom, gente. Eu tenho que zelar. Isso é autocuidado. E quem de vocês, o que vocês estão hoje? O que vocês praticaram para o autocuidado de vocês hoje? Como está o seu autocuidado hoje? Ou o que você precisa mais se cuidar hoje? Comunique-se com a gente aqui, participe. Concorda, Jocasta? Muito. Eu vou tirar uma experiência minha na questão do autocuidado. Era só correria. A minha vida sempre foi só correria. Correria, correria, correria. Era de 4 horas da manhã até meia-noite. De segunda a sábado. Domingo, dia que eu tinha para descansar, era um escravo. Eu estava carregando pedras. E foi pesado, porque quando o meu corpo sentiu o baque, né? Foi de uma vez. A gente pensa que não vai se dobrar ao cansaço, mas quando vem é de uma vez. Cansaço mental, cansaço físico, vários problemas emocionais. Ah, deixa que depois eu resolvo. Ah, deu um problema na minha casa, vou fugir pro trabalho. Deu um problema na minha casa, vou fugir para minha casa. Deu um problema no meu trabalho, vou fugir para minha casa. E depois que eu entrei para o mundo da terapia, eu entendi o porquê você precisa fazer isso todos os dias. Assim como você precisa comer, assim como você precisa tomar água para se hidratar, que até para tomar água para se hidratar você precisa aprender, né? Porque todo mundo fica dizendo, tome 2 litros, 3 litros e vai colocando isso. Porque até para tomar água você esquece. Pela correria, você só não esquece de comer. E às vezes, até esquecer de comer, você esquece, dependendo da sua condição. Isso. Mas você esquece de fazer coisas mínimas para você. Uma roupa, de olhar uma roupa que fique boa. Ai, a primeira que eu pegava, sempre era a primeira que eu pegava, porque, tipo, não tinha tempo para escolher roupa. Era tanta correria que eu não tinha tempo para isso. E aí depois eu comecei a silenciar um pouquinho a minha mente. É interessante, sabe, Rosângela? Porque quando você começa a fazer esse exercício de silenciar a mente, vir para terapia, fazer a meditação, você começa a arrumar isso dentro de você. Você consegue ter tempo para suas coisas, consegue fazer calmamente, sobra tempo, e você consegue aproveitar melhor. Meu dia começa todos os dias 5 horas da manhã. De 5 até 6 já faço uma aula. 6 horas já levanto, tenho que levar a menina para a escola, vou trabalhar. E depois, quando eu volto do trabalho, eu vou arrumar as minhas coisas, vou fazer almoço. E à tarde eu tiro para atender. E à noite também. Mas dá tempo de
fazer uma meditação, dá tempo. Eu estou escrevendo um livro, dá tempo de escrever livro, dá tempo de trabalhar nas minhas coisas, fazer a publicidade, que eu trabalho com publicidade também. E vai dando tempo, dando tempo, dando tempo, dando tempo, e tudo vai se encaixando perfeitamente. Por quê? Porque a sua mente está silenciada. Quando você está com um problema emocional, que você começa a ficar com a mente acelerada, você tá fazendo uma coisa, sua mente tá lhe colocando para outra. Você vai para uma coisa, ela lhe coloca para outra. E isso dá um desgaste muito grande. Sua mente fica cansada e seu corpo fica exausto. Você dorme e acorda muito mais cansado do que dormiu. E você falou um ponto tão interessante, essa questão do estômago, né? Depois que a minha filha teve o problema no fígado, eu comecei a mesma dieta dela. E é tão bom. Eu me reeduquei a alimentar, a minha alimentação, eu reeduquei. É tão leve, é tão confortável. E tudo isso tem que andar junto. Depois eu comecei a passar para os meus clientes, porque o resultado é maior. Quando você junta a alimentação com o tratamento de ansiedade, de depressão, você faz esse tratamento, o seu cliente tem um resultado maior, mais rápido. Eu tenho um cliente que ele tem um transtorno muito grave, já está com 1 ano que eu cuido dele. E esse cliente, ele juntou a alimentação junto com o tratamento e toda semana é só glória. Ele fala como é que está a alimentação dele, as coisas que ele tirou, as coisas que ele introduziu. Ele fala sobre a caminhada, fala de como está sendo importante ele tomar água, as meditações que ele tá exercendo. E o transtorno dele era gravíssimo. E o resultado é muito grande, muito grande. Você integrando tudo isso, o seu resultado também vai ser muito grande. Esse conhecimento é muito válido. Você tem que cuidar de todas as áreas da sua vida. Ai, não tem um tempo. Uma hora o seu corpo vai ter que parar e você vai ter que arranjar o tempo que você não tem. Por isso que é bom você fazer um pouquinho todo dia do que de uma vez só. Não é isso, Rosângela? É, mais do que luxo. O autocuidado é necessidade. Tem 2 homens aqui na live, o Wilson da Silva e o José Lobo. Imagine vocês chegarem para comprar um carro e vendedor, o vendedor estiver todo esculhambado, com a barba grande, com o cabelo despenteado, você não vai confiar nele. Porque sem o autocuidado, você desgasta, você gasta energia e você não tem como seguir em frente, porque você tem que seguir com propósito. O autocuidado é o seu propósito está relacionado com ele. Se você tem um propósito de ser um terapeuta, se você tem um propósito de ser um vendedor, de ser um artista, de ser até um encanador, você não vai chegar todo, todo sujo. O encanador chegou aqui, na nossa obra, o que ele fez? Ele já chega aqui todo arrumadinho de manhã. Se ele vai sair sujo ou não, depois não interessa. Mas ele chega todo animado, todo bem arrumado, com a roupa dele, com o uniforme dele. O uniforme é muito importante. Quando a pessoa trabalha, o uniforme ajuda muito. Vocês veem os militares. Imagina o militar todo bagunçado. O propósito dele é o quê? É servir, é apresentar-lhe segurança para você. É garantir. Ninguém garante nada esculhambado. Então, sem o autocuidado, você se desgasta. Imagina você vai encontrar. Nós precisamos estar sempre, lembrar sempre de quando nós fomos para o primeiro encontro do namoro. Primeira vez que eu que eu conheci o meu marido, que eu fui encontrar com ele. Eu fui toda bem arrumada. Eu não estava exagerada, mas eu estava arrumadinha. Não é?
Então, por que depois eu vou esculhambar? E por isso que muitas pessoas negligenciam o autocuidado, porque acham que é egoísmo, sabe? A pessoa acha que o outro está exigindo demais dela, ela não vai priorizar as necessidades, ela vai ficar na rotina, ela não vai se priorizar. Gente, a rotina de uma dona de casa, ela levanta, ela faz o café da manhã, ela lava, ela faz as coisas, ela arruma a casa. Estou falando uma pessoa do lar, e ainda vai trabalhar no computador, ainda vai ser terapeuta, ainda vai ser aquilo. E na hora que o marido chega, ela está exausta. O que ela faz? Ela tira o avental, toma o banho, joga uma camiseta, está tudo bem. Não é assim. Não é assim. Você escolhendo o seu relacionamento. Não tem cuidado. Tem que se priorizar. Cuidar das unhas, cuidar do cabelo, cuidar da dieta que nós falamos. E é claro que a gente está focando aqui também na mente. E quando você está preocupada ou preocupado mais em servir o outro do que a si mesmo. Muitas mulheres trabalham, os maridos trabalham. Quando chega no final do mês, eu vou falar final do mês, porque aí no Brasil o pagamento é final de mês. Aí eu, quando sai para comprar uma coisa, um agrado para ela, ou uma joia, ou uma maquiagem, ou uma roupa nova, ou uma camisola nova, um pijama novo, ela vai comprar para o marido, ela vai comprar para os filhos que nem estão precisando. A pessoa que está com problema psicológico, problemas mentais, terapêuticos, ela preocupa com o marido dela, que está com problema também com os filhos, e ela fica para trás. Ela gasta com eles ou com outras pessoas e não gasta com ela. Tem que haver essa priority, essa prioridade, não é isso? Prioridade. Então, você precisa de se preocupar com você mesmo. E aí, nós já falamos disso, que como que nós vamos praticar esse autocuidado? É o que nós falamos, saúde física, saúde mental, buscar ajuda, buscar um terapeuta. Eu estou desleixada, eu estou depressiva. A depressão, às vezes a pessoa está desleixada, ela não sabe, ela está depressiva. Começa a comer demais, ansiedade. Tem que ver isso aí, uma boa noite de sono, exercício físico. Façam exercícios físicos, façam exercício de respiração. Nós ajudamos muito os nossos clientes. Isso vai ajudar você, a sua saúde física, para você ser um profissional competente na sua área também. Você precisa do autocuidado para você seguir com o seu propósito, para você ser um profissional competente. E aí eu deixo a Jocasta para falar da mente, desse cuidado da terapia, da meditação, do nosso e-book. Você pode falar sobre isso aí, Jocasta, para nós? Dessa energia, dessa conexão espiritual que a gente precisa de fazer. É muito gostoso essa questão, né? Esse assunto, assim, falar sobre as meditações. O impacto que isso vai deixando nas pessoas é muito grandioso. Cada meditação que a gente tem no nosso e-book foi pensada para cada situação que o nosso cliente vai passar, o que já passou. A gente fez muitas das meditações baseadas nos nossos clientes. Mas é muito gostoso, Rosângela, quando você sai da terapia, você já fez um reprocessamento de uma cena que não foi muito boa. E aí você traz para o seu cliente a meditação. Você leva ele para uma energia tão gostosa, que o cliente chega a respirar fundo, porque criou ali uma mensagem, uma imagem que faz com que ele se sinta seguro, que ele se sinta amado, que ele consiga sair da situação na qual ele estava. E o cliente sai muito feliz. A minha experiência com as meditações sempre foram as melhores. Quanto mais eu conseguia silenciar a minha mente fazendo meditação, mais criatividade eu conseguia, mais disposição eu conseguia.
mais vontade de ajudar as outras pessoas também vinha. Porque aquilo que é bom pra gente, a gente passa adiante. E como a gente já está fazendo, né? Essa questão de a gente se disponibilizar para vir fazer as lives, porque esse conteúdo, ele é tão especial para a gente que a gente quis partilhar, fazendo com que as pessoas também sintam esse impacto, porque tudo que a gente faz de novo, a gente traz, a gente quer compartilhar, a gente quer mostrar para as pessoas que esse também é o caminho. Muitos dos nossos clientes que compraram também o e-book, algumas das nossas clientes terapeutas que compraram o e-book e que passaram esse exercício nos seus clientes tiveram resultados maravilhosos, porque as nossas meditações, elas são além da superfície, sim. Ela toca lá no fundo da alma. Ela vai desconstruindo coisas na sua mente. Ela vai indo bem lá no fundo, sabe aquela, aquela, aquela parte da dor bem profunda. Ela vai lá e solta a coraça da dor. E isso traz um alívio sem igual. É por isso que a gente colocou no papelzinho que é para você ter esse acesso. É muito importante você fazer a meditação. E essas meditações guiadas, elas são muito boas, muito. Não é porque a gente fez, não. Mas as meditações é porque elas têm um impacto muito grande na gente. Eu fiz a maioria das meditações, eu gravei para me ouvir, para me fazer também. Porque elas são muito reconfortantes, que fazem com que a gente fique cada vez mais calma, tranquila. E eu deixei aí uma pergunta para vocês, que pequenas ações você pode começar hoje para melhorar o seu autocuidado. Porque autocuidado não é luxo, é necessidade. Se você não cuida de si, ninguém vai cuidar. Se você não cuida da sua alimentação, ninguém vai se preocupar com você. Se você não cuida do seu mental, ninguém vai cuidar. Porque é uma necessidade que nós temos na vida, não é luxo. E aí nós entramos agora na lei do impacto positivo. A lei do impacto positivo está relacionada no legado que você vai deixar nas pessoas. Mas vocês podem responder aí para a gente, podem participar. Que pequenas ações você pode começar hoje para melhorar o seu autocuidado? Então, quando a gente fala do impacto positivo, ele está muito ligado com o autocuidado. Nós fomos muito felizes, eu e a Jocasta, com essas duas últimas leis, que nós estamos finalizando com essas duas últimas leis, a nossa série Seja Protagonista da Sua Vida. Qual que é a influência que você tem no mundo? O impacto positivo. Quais são os gestos que você está fazendo para você impactar as pessoas que você tem do seu lado? Você está vivendo só para você, só no seu vazio? Se você não contribui, você não encontra propósito, porque nós precisamos de conviver, nós precisamos de impactar, deixar um legado na vida das pessoas. Quem aqui não tem um legado da família, ou de um amigo, ou de um familiar que impactou a sua vida, até com uma frase? Sabe aquela frase que a minha mãe deixou para mim, que eu nunca esqueci? Eu vou sempre repetir aqui. A minha mãe falou para mim assim, quando eu disse para ela, estou indo para os Estados Unidos. E ela me disse, vá, vá, porque você vai se dar muito bem lá. Eu fiquei assim, ela não chorou. Ela não ficou, porque minha mãe sempre quis a gente por perto. Ela não chorou. Então ela me impactou naquele momento. E quantas pessoas disseram para mim, eu vou fazer isso. Vai, e faça com vontade. E faça as perguntas. Entra lá no crivo de Sócrates. Está prejudicando alguém? Está prejudicando a si mesmo? Vai te dar algum benefício? Vai trazer benefício para outros? E faça. Então,
porque as pessoas, elas não se importam muito com essas coisas. Quem é que você está impactando na sua casa, perto de você? Porque não é fazer algo grandioso, não é fazer algo grandioso, é você impactar com pequenas coisas, como diz aqui nos Estados Unidos, step by step, degrau por degrau. Você vai, aos poucos, impactando a vida das pessoas e impactando a sua vida. Quando você tem autocuidado, você impacta também a sua própria vida, a sua autoestima. E quando você tem alguém que está do seu lado, que não levanta a sua autoestima, não está impactando a sua vida e vice-versa, está na hora de mudar. Você não pode ficar ali. Então, nós precisamos de ter ações diárias para influenciar as pessoas. Primeiro, você começa a influenciar as pessoas da sua casa, igual a Jocasta. A influência que a Jocasta tem sobre a filha dela é tremenda. Quando a Jocasta entrou na terapia, ela viu que ela tinha uma pessoa que ia precisar muito mais dela ainda, não só como mãe, mas como terapeuta. E ela está impactando na vida desse adolescente. Olha para o seu filho, olha para quem está do seu lado, olha para a pessoa que trabalha com você, olha para aquele colega que está dividindo problemas e situações com você na internet. Se você está impactando a vida dele e vice-versa. Porque tem que ter dos dois lados. Porque quando só vai para um lado, aí o mazoca está na dor, né, Jocasta? Olha, Rosângela, você fala de impacto, os meus olhos ficam marejados, né? Porque muitas das meninas que já tiveram nas nossas lives, que já ouviram a gente falar, sempre comenta depois: nossa, esse assunto abriu a minha mente. Nossa, como foi bacana ter ouvido, eu não sabia que isso existia. E faz com que a gente não desista desse projeto de fazer live, de trazer um conhecimento novo, de dar ênfase, de falar aquilo que a gente acredita, de trazer material para ajudar os terapeutas, de trazer conhecimento assim que tanto, né, para os terapeutas também para os nossos clientes, né, mas que vai impactando. E eu fico tão feliz quando eu escuto a nossa live, eu assisto aí eu, nossa, saiu isso de mim. Olha como é que pode esse ponto aqui que eu não tinha entendido. Ah, agora sim deu certo. Isso vai deixando você mais inspirada. Eu tenho essa coisa, né, de sempre gostar de aprender. E assim, quando você pega uma pessoa que tem esse mesmo objetivo de ajudar, de impactar, de auxiliar, não é você fazer pelo outro. Gente, masoca na dor ele faz pelo outro. Não é isso. Mas ajudar as pessoas que precisam e que estão ali pedindo para ajudar a gente é muito bom, é muito gratificante. Tem uma terapeuta que ela fez coach comigo. E aí ela disse, nossa, olha o tamanho disso, porque tipo, eu sabia que tinha que ser feito, mas eu não sabia o caminho que precisava ser trilhado para chegar. E aí assim, não, é porque tipo, quando você está fazendo com objetivo, você consegue atrair pessoas para que lhe ajude. E aí eu comecei a explicar como é que faz, porque tem muitas. A terapia ela é assim um campo muito vasto. Quando você fala sobre terapia, são vários assuntos que você pode abordar para que as pessoas consigam entender. E aí, essa minha cliente, né, pegou aquele material e foi aplicando. Foi aplicando, foi fazendo e foi me dando feedback. É muito bom quando a gente recebe o feedback. Porque muitas vezes eles têm uns insights que eles vão passando para a gente. Que nenhum cliente é igual. Todos são diferentes. E aí a gente vai adaptando, claro. Mas é muito bom. Geralmente vem um cliente que vem com uma coisa mais parecida. Mas a gente vai vendo, né? O impacto que a gente vai causando na vida das pessoas.
esse eu não sei nem como é que eu expresse, mas dá uma gratidão tão grande. Faz com que a gente seja motivado para vir. Tem uma hora que uma palavra que a gente diz aqui, ó, segurou a pessoa de um pensamento ruim que ela tava. Vai entender o porquê ela estava sentindo isso, porquê que ela não precisava ter feito aquilo. Porque todo esse conhecimento que a gente vem trazendo, de uma certa forma, impacta muito quando as pessoas começam a colocar em prática. E assim, né? Eu me sinto muito impactada com as coisas que nós fazemos. E E a gente, interessante, resumindo aí, a Jocasta, que ela está falando, é como gerar impacto positivo. A Eloá, ela falou que eu quero mandar um abraço para a Amanda, que está aqui. Acho que o Murilo chegou aqui. A Eloá fala, começar a tirar tudo que é tóxico, começar uma vida nova, certo? Não podemos ficar com a boca escancarada de dentes esperando a morte chegar. Tem que ter atitude. Isso. E como que você vai gerar impacto positivo? Como que você vai ter essas atitudes? Com a Jocasta falou, compartilhando conhecimento e experiência, sendo gentil e ajudando as pessoas. As pessoas que estão ao seu redor, seus familiares, são os primeiros, a gente tem que começar na nossa família. A Madre Teresa de Calcutá, quando um jornalista perguntou para ela o que a gente poderia fazer para impactar o mundo, para ajudar melhor as pessoas. E a resposta dela foi o seguinte: comece dentro da sua casa. Use o seu talento para contribuir com a vida do outro, contribuir com algo melhor. O seu talento, igual o Júlio Carlos. Obrigada, Júlio, que a gente está brilhando. O Júlio Carlos é um poeta que nos inspira muito com suas poesias. Então, ele impacta muito a vida das pessoas, com pensamentos poéticos positivos. Ele é fantástico. Quem puder seguir o Júlio Carlos 586, a gente segue a página dele. Nós sempre estamos postando os poemas dele. E também nós temos um canal no YouTube, que nós postamos meditações guiadas, de forma gratuita, que vocês podem estar fazendo. Então, use o seu talento. Você é um escritor, você é um poeta, como o Júlio, use o seu talento. Você é terapeuta, use o seu talento. Faça lives. E quem eu sempre falo, quem tiver dificuldade de fazer live, pode vir, né, Jocasta, que eu estou aqui. Qual foi a última vez que você impactou positivamente a vida de alguém? Fica a nossa pergunta para você. Qual foi a última vez que você impactou a vida de alguém? Então, você não pode acumular conhecimentos, você não pode acumular energia. A energia ela tem que fluir, ela tem que circular. O conhecimento é energia. Não adianta você ter um conhecimento só para você. Não adianta o Júlio Carlos ser inspirado, fazer as poesias dele, escrever e ficar só para ele. É você compartilhar. Não adianta eu ter o conhecimento de alimentação e não compartilhar com ninguém. Não adianta eu ter. Então, nós precisamos fazer mudanças, e essas mudanças nas pessoas que estão ao nosso redor, mudanças pequenas, porque essas mudanças, elas voltam. É igual a Jocasta falou, a felicidade que ela tem quando vê que ela está impactando a vida de alguém. Então, lei do autocuidado. Sem equilíbrio não há crescimento. Lei do impacto positivo. Pequenas ações podem mudar o mundo, mas mudar o seu mundo. Gente, não preocupe com o mundo político, com o mundo administrativo. É necessário? É sim, porque nós estamos no planeta. Eu sempre digo isso, não adianta a gente querer fugir das nossas responsabilidades com a administração política do planeta. Mas preocupem com o impacto que você vai causar nas pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. O impacto positivo. Então, essa é a nossa mensagem. A lei do autocuidado e a lei do impacto positivo, para você levar essas mensagens durante a semana. Sem equilíbrio, não há crescimento. E são com pequenas ações que você vai mudar o mundo, o seu mundo.
porque o mundo é nosso. E eu tenho certeza que o Júlio Carlos vai concordar com a gente. O mundo é interno. Há uma ligação com o ser superior, com Deus. Você está dentro de Deus e não tem jeito de você sair dali. Não tem jeito. Você tem que fazer as pazes com ele, você tem que se dar bem com ele. Porque se você não se dá bem com ele, você está lascado, você está dentro dele. Você não vai para lugar nenhum. Nós estamos dentro de Deus, nós fazemos parte de Deus. Nós somos centelha divina. E não adianta. Se você não resolve com ele, você não consegue resolver com ninguém. Você vai estar em big trouble, um grande problema. E a minha consideração final, depois eu vou deixar a Jocasta com as considerações dela, é que vocês cuidem de si e impactem a vida das pessoas. Cuide dos mínimos detalhes, da unha, do cabelo, dessas coisinhas mais que nós somos mais criticadas, mas muito nessa sua aparência é muito necessária. Mas o que está dentro do coração, que vai impactar as pessoas, que vai ajudar as pessoas, importa muito também. É o que mais importa. Então, deixo vocês aqui uma boa noite, uma boa semana. E lembrando, eu quero dizer para vocês que eu vou estar agora, eu vou voltar com a minha série Terapia na Cozinha. Eu vou estar sempre colocando um reel com uma receita saudável para vocês. Amanhã eu vou colocar uma receita bem gostosa, que é para quem está fazendo academia, gosta de dieta e não quer largar o arroz. O arroz, o amido, ele é muito forte, ele mexe muito ali na área do pâncreas, da insulina, por causa do açúcar, mas ele é uma alimentação, um alimento que nós temos. Agora no Brasil está muito caro, que ele era bem mais acessível, né? Mas que eu fiz de forma que ele ficou bem saudável. E quem preferir, porque tem gente que está fazendo dieta e não quer largar um arroz. Então faça um arroz mais saudável. E quem preferir, mude para uma quinoa. Ou misture a quinoa no arroz. Isso é autocuidado. É cuidar da alimentação. Porque como o meu marido, ele tem muita energia, e eu preciso fazer uma comida para ele mais calórica do que para mim, aí eu crio essas receitas saudáveis. Então, eu deixo o meu abraço e que tenhamos equilíbrio, tenhamos autocuidado e que possamos impactar a vida das pessoas a partir de agora. Olhe para o seu marido, olhe para o seu namorado, olhe para o seu filho. Vê o que você vai falar para ele hoje que você vai causar um impacto na vida dele. E cuidado com as palavras, porque as palavras elas ferem, elas machucam, elas causam traumas. Mas uma palavra bem dada, uma palavra impactante, uma frase, um abraço impactante, pode curar uma depressão, uma ansiedade. Um beijo para vocês e muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E para quem vai nos assistir, fica você, Jocasta, aí, para finalizar a nossa live. Gente, muito boa noite para todos e muito obrigado por essa oportunidade. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Hoje eu não consegui compartilhar o link, eu ainda vou descobrir o que aconteceu. Mas semana que vem a gente vai estar aqui de novo, às 7 horas. A gente vai trazer umas coisas bem bacanas semana que vem. E assim, é muito prazeroso para mim estar aqui compartilhando um conhecimento, falando com vocês, passando algo que eu tenho de melhor. Então, assim, muito obrigada a todos que se comprometeram a vir para cá e estão até o final da live. E vamos compartilhar com alguém que vocês acham que precisa de ouvir sobre o autocuidado e a lei do impacto positivo. E lembre-se que quando terminar essa live, vocês pensem como que eu vou impactar a vida de alguém hoje? Como que eu vou fazer? O que eu aprendi nessa live hoje que eu possa impactar a vida de alguém? Olhe para quem está dentro da sua casa primeiro.
dentro do seu ambiente de trabalho, que você vai conviver o ano todo. A casa é pro resto da vida. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, Sônia, por chegar aqui. Sônia Gonçalves, nós já estamos terminando nossa live, mas você pode ver novamente, porque vai ficar gravada. Um beijo.